Bendito seja. Obrigado por você estar aí online, presente, assistindo o trabalho, direto para a cidade de Itajaí, litoral de São Paulo, Brasil. Um forte abraço para todos. É que a nossa palavra nos abençoe. Eu falei para os irmãos que estamos ensaiando para dançarmos juntos naquele grande dia, né? Quando Yeshua vir e restabelecer, restaurar esse mundo, não é verdade? Ser plantado o reino de um eterno ser eternamente louvado. Enquanto tomamos uma água, eu quero, antes de entrar na paraxá, eu quero entrar aqui em uma leitura, no livro de Isaías 56. Por favor, se você tiver acesso à sua Bíblia, você que está em casa, tiver acesso aí no seu canal, ok? Sua Bíblia, Isaías 55, 6. Eu quero que você entenda que o fato de nós sermos ignorantes, no sentido de não ter conhecimento, nós nos excluímos do povo eleito. O povo eleito é Israel, correto? O povo de Deus é Israel. Este povo recebeu a Torá. Recebeu a Torá e busca viver a luz da Torá. Esse povo ele é conectado com o calendário que o próprio Criador instituiu no livro de Gênesis 1:14, quando o Criador fez o sol, a lua e as estrelas e deu por sinais. Então é assim, o fato de ter nos enganado, que foi o tema da nossa aula de quarta-feira, né, sofisma, né? Você que assistiu aí, mas está aí no Facebook. Eu falei que nos enganaram, mentiram para nós, venderam para nós uma mentira. Essa mentira perdura há mais de 500 anos e você tem a oportunidade. Olha o que está escrito no livro de Isaías, por favor. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, minha justiça para se manifestar. Olha o versículo 2, tá? O versículo chave é o 6 e o 7. Mas eu estou lendo aqui para você ficar mais integrado na revelação muito forte em que Isaías traz para nós. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz o homem que faz isso. O filho do homem que lança a mão disto. E se guardar de profanar o sábado, e guardar a sua mão de perpetuar algo mal. Bem, não fale ao filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Está vendo só? Olha o que é que o estrangeiro diz: certamente nós somos separados do povo de Deus. O povo não fala isso, gente? O povo não fala isso, galera? Né? Certamente o Senhor nos separará do povo de Deus. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Mas no versículo 4 ele falou assim: porque assim diz Deus, é o próprio Deus que está falando aqui, ó, a respeito dos eunucos que guardam o meu sábado e que escolhe aquilo que eu me agrado e que abraça a minha aliança. Olha só, ele está falando aqui em guarda o Shabat e abraça a aliança. Versículo 5: também lhe darei, olha o que Deus está falando aqui, também lhe darei a minha casa dentro de meus muros, um lugar e um nome melhor do que os filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles e nunca se apagará. Então o convite está feito, tá? Para que todos nós, gentil e estrangeiro, abracem essa aliança perpétua do Shabat. O versículo 6 ele fala assim: e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, ó, para servir, para amar o nome do Senhor, para ser unido, para amar o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardam o sábado e não profanando, e os que abraçam a minha aliança. Agora eles apontou para os estrangeiros, todos. O versículo 7: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa,
de oração, e seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Amém. Por favor, abra em Shemot. Eu fiz essa reflexão para que os nossos amados possam entender que tão somente quando se depara com nós aqui nos Alegrando, né? Estamos vivendo a profecia, a aliança com o Eterno. Mas vamos agora à nossa paraxá de grande valia. Aliás, consegue fazer tudo, por favor? Sempre é bom. Eu vou pôr. Esse aqui. Bem querido, a nossa paraxá, eu coloquei no nosso cartaz aí sobre empatia. O mundo tem perdido a empatia, né? É isso. O mundo tem perdido a empatia. Vamos prosseguir aqui, tá? Bem, amados que estão nos assistindo com muito carinho, com muito amor, agora vamos partir para a nossa pasta para achar, que é a posição semanal, agora fizemos a leitura, e doamos o nosso cântico e nos alegramos com a alegria da Torá. E agora vamos assim, também fazer a nossa parte da Paraxá, que é a posição da semana, tá? E coloquei como tema empatia. Quem dera que o mundo resgatasse a empatia, não é verdade, gente? A preocupação para com o outro. Vamos aprender. Lembrando a você que nós finalizamos a Paraxá semana passada, falando sobre a morte de Jacob e o seu pedido, né? Que não deixasse os ossos dele ali no Egito. Por sua vez foi enterrado na terra de seus pais, em Macpela. Amém? E agora vamos estar entrando na história concernente Yosef, que por sua vez é a figura, a tipologia do Mashiach, Baruch Hashem, que fez excelentíssimo trabalho e sempre fará. E vamos mergulhar agora sobre essa paraxá. Como sempre, eu trago para você um midrashim, que é uma historinha, e hoje eu vou falar sobre o valor da vida. Não sei se vocês leram a paraxá em casa, sim. Gostaram? Então vamos ler um pouquinho sobre. Hoje a nossa leitura está aqui. Por favor, pode começar a leitura. Dê valor à sua vida. Paraxá, Shemot, Êxodo, capítulo 1, versículo 1, depois versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Isso. Isaías, versículo 7, capítulo 27, versículo 6, capítulo 28, versículo 13, e também Isaías, capítulo 29, versículos de 22 a 23. Dê valor à sua vida. Isso. Lilian é uma enfermeira que vive em Israel. Sábado, às 6h30 da manhã, Lilian estava pronta para sair para o seu trabalho em um hospital. Ela pegou um copo de café e, como é de costume de muitos israelenses, saiu na rua com o café na mão. Foi diretamente para o ponto de ônibus, onde passaria a van especial com um motorista não judeu que levava os médicos e enfermeiras para o seu trabalho no hospital no Shabat. Enquanto Lilian esperava a van, sentiu que sua mão estava molhada. Ela olhou e, para o seu desespero, percebeu que o copo descartável estava furado e o café estava vazando, sujando também a sua roupa. Ela ficou extremamente irritada. Com tantos copos no pacote, por que havia pegado justamente o que estava furado? Agora teria que trocar de roupa e preparar outro café. Voltou correndo para casa com a sensação de que havia acordado naquela manhã com o pé esquerdo. Enquanto preparava outro café, Lilian ouviu fortes estrondos na rua.
Ela correu até a janela e viu que, bem na frente da sua casa, no ponto de ônibus, onde ela estava, poucos minutos atrás, haviam terroristas árabes atirando para todos os lados. Era o fatídico 7 de outubro de 2023. Assustada, sem entender o que estava acontecendo, Lilian rapidamente fechou todas as janelas, trancou as portas e toda a família entrou no quarto protegido da casa. E lá ficaram por longas horas até serem salvos pelo exército. Vamos fazer uma pequena reflexão. Aquele copo, um dentre milhares de copos descartáveis produzidos na fábrica de copos, saiu com defeito. Isso é incrível, né? Isso é incrível, gente. Olha, tem que ter mesmo uma conexão, né? Isso é incrível. A senhora conseguiu ler? Aí você conseguiu ler? A senhora leu? Viu como isso é incrível? Uma indústria de copo, milhares de copos. Por favor, eu consigo. Obrigado. Imagine que, hipoteticamente, ele foi guardado em um dos milhares de pacotes na 9ª posição. Aquele pacote, entre muitos outros, foi levado para uma loja específica onde a família de Lilian comprou. Eles abriram aquele pacote justamente para aquele suporte. 8 pessoas usaram copos do pacote. 8 pessoas. Até que chegou o 9º copo que estava ali, furado, esperando para que Lilian o pegasse às 6h30 da manhã daquele Shabat, que também era Shimhat Torah, para salvar a vida dela e de toda a sua família. Isso é incrível. Se qualquer detalhe da história fosse um pouquinho diferente, esse copo furado não estaria nas mãos dela naquela manhã, e o final da história seria trágico. Enquanto Lilian reclamava da sua má sorte, ela não percebia que Deus estava salvando a vida dela e de sua família. Por isso, da próxima vez que alguma coisa der errado na sua vida, saiba que há uma orquestração gigantesca por trás, diretamente lá de cima. Tudo tem o seu motivo, o seu lugar e o seu momento. Aprenda a agradecer mais e a reclamar menos da vida. Baruch Hashem? O que você achou desse Midrashim? Incrível, né? É incrível, porque qualquer um aqui iria murmurar e ia jogar pedra na cruz, como diz o ditado da escola. Mas ela entendeu depois que foi aquele 9º copo que salvou a sua vida. Então vamos continuar com a nossa leitura do Cristianismo. Nessa semana começaremos o estudo do 2º livro de Torá, Shemot, que é o livro de Êxodo, que descreve desde o processo de escravização do povo judeu no Egito até a sua posterior salvação, física e espiritual, feita por Deus através de Moshe Rabbeinu, nosso maior líder, com muitos sinais de milagres. Deus demonstrou sua força e seu controle sobre toda a natureza. Na paraxá dessa semana, Shemot, literalmente nomes, a Torá começa a contar sobre o faraó que decidiu escravizar os judeus, ignorando o fato de Yosef ter salvado todo o Egito da morte por fome, demonstrando um sentimento extremo de ingratidão. Como está escrito, um novo rei se levantou sobre o Egito que não conhecia Yosef. Está escrito isso em Shemot, capítulo 1, versículo 8. Não conhecia. Significa que ele negou todas as bondades recebidas. O faraó, então, começou a convencer o seu povo a escravizar os judeus, utilizando falsos argumentos que amedrontaram os egípcios, como está escrito. Ele disse ao seu povo: eis que o povo, os Bnei Israel, é mais numeroso e mais forte do que nós. Preparem-se, vamos lidar com eles com astúcia, para que não aumentem, e uma guerra aconteça, e eles se juntem aos nossos inimigos e façam guerra contra nós, e partiremos da terra. O Midrash ensina que a linguagem, vamos lidar com astúcia,
se refere a um plano que Faraó estava desenvolvendo junto aos seus 3 conselheiros, Bilam, Iof e Itró. Bilam, que apoiou a escravização do povo judeu, foi morto. Bem, lembrando a você que estamos comentando sobre o fato, a história do livro de Êxodo, ok? Aqui já relata que esse rei não conheceu de fato e agiu com astúcia, junto com seus 3 conselheiros. Mas como acabamos de ver no Midrashim, que o Criador, Ele é quem orquestra nossas histórias, amém? Amém? Ele é quem nos tira do lamaçal e nos põe sobre uma rocha. Ele é quem está trilhando o nosso caminho. Então, por mais que Faraó e os seus 3 conselheiros, ou seja lá quem for, queira orquestrar seus planos maléficos contra nós temos um Deus vivo e poderoso que é por nós. E quem será contra nós? Baruch Hashem? Então lembramos só, Iof, aqui, que permaneceu em silêncio, foi condenado terrivelmente ao sofrimento, com a perda de todo o seu dinheiro e todos os seus filhos e da sua saúde. Ou seja, Bilam, que se reuniu a Faraó e resolveu ir contra, morreu. Iof, porque se uniu, foi afetado com enfermidade, problema financeiro e destruição da sua saúde e da sua família. Itró, que fugiu, foi recompensado com o descendente que trabalharam no Beit Hamikdash, que é no templo. Aqui nós já aprendemos uma lição. Nós estamos se alinhando com quem? Entendeu? Entendeu agora? Nossa, minha vida está um caos. Tudo bem, docinho? Tudo bem, lindinha? Você está se alinhando com quem? Vamos aprender com essa paraxá. Eu estou me alinhando com quem que eu só reclamo? Eu estou me alinhando com quem? Com o Faraó? Com os seus conselheiros? Eu estou me alinhando com quem? Com pessoas que por sua vez me arrasta e não me edifica? Eu estou emprestando meu ouvido para quem? Quem entendeu que eu entendi o Baruch Hashem? Eu entendi o Baruch Hashem. Entenderam o sentido? É muito fácil eu me queixar das minhas queixas. E Jeremias falou o quê? De que se queixa o homem? De seus próprios pecados. Agora eu pergunto: de que se queixa o homem? De seus próprios pecados. Jeremias falou: de que se queixa o homem? De seus próprios pecados. E o que é o pecado? Uma agressão contra a palavra divina, contra a Torá. E o que nos causa isso? Separação. Agora eu me pergunto: o que nos causa isso? Separação. É mais ou menos por aí. Esse é o caminho. Então, prosseguindo, mas há algo nesse ensinamento do Midrash que desperta um óbvio questionamento. O castigo de Bilam, que deu um mau conselho contra o povo judeu, deveria ter sido incomparavelmente maior do que Iof, que apenas ficou em silêncio. Lembre-se, um deu o conselho, outro ficou em silêncio, outro fugiu. Vamos aprender, Baruch Hashem? Eu amo esses paraxá, viu? Então, vamos lá. Cadê? Onde é que é? Aqui. Então, porque Bila apenas foi morto, enquanto Iob foi submetido ao sofrimento amargo e terrível, que estão além da capacidade humana de suportar. Aqui aprendemos outra lição. Tem pessoas que hoje estão passando por sofrimento terrível. Terrível. Lembra que você mandou? Eu estava aqui no momento da Midá, orando por esse povo. A gente até se compadece no coração, a gente chora. Nós não queremos ver nossos próximos sofrendo. Nós não queremos ver, nós não desejamos esse mal. Mas está aqui, ó. Às vezes, para quem você está dando ouvido, para quem você está inclinando o teu coração, está lhe trazendo esse sofrimento. Por favor, irmão, prossiga a leitura. Explica o Rabi Haim. Explica o Rabi Chaim Shulevitz que na realidade pode por essa parte isso, vai lá. Há uma falha filosófica nesse questionamento.
A pergunta somente surge por nossa falta de reconhecimento do verdadeiro valor da vida. O profeta Jeremias nos Sim. ensina: por que se queixa o homem enquanto vive? Rashi, em seu comentário sobre esse versículo trazido no Talmud, diz que quando alguém reclama dos problemas da vida, é como se Deus falasse: por que se queixa das adversidades que lhe acontecem após o grande ato de bondade que eu fiz com ele ao lhe dar a vida? Então, vamos compreender. Rashi, os nossos comentaristas da Bíblia, né? Ele fala assim, acerca do seu comentário. O comentário baseado no versículo de Jeremias, de que se queixa o homem, correto? Enquanto vive. Percebe que nós se queixa bastante? Agora, Rashi explica assim, no seu comentário, sobre esse versículo, está escrito no Talmud, Kiddushin 80b. Diz que quando alguém reclama, dos problemas da vida, é como se Deus lhe falasse, porque ele se queixa da adversidade que lhe acontece, pois o grande ato de bondade que eu fiz com ele, ao lhe dar a vida, ou seja, o Criador nos deu a vida. Sabe o que você me fez lembrar? Do moço que estava se afogando. E ele não vai para o rio, não vai para o mar, e ele foi e se afogou. Chegou lá e ele começou: me ajuda, Yeshua, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus. Aí aparece um helicóptero, joga uma escada, ele faz: não, e Jesus vai me salvar. O helicóptero volta, aparece um bote, um barquinho, joga a bola, e ele: não, Jesus vai me salvar. Olha que mentalidade. Resumindo a história, o moço morre. Do outro lado ele fala: você não me salvou. Então Yeshua falou assim: você queria me ver novamente surfando? É mais ou menos assim, né? De que se questiona? Deus já deu a vida. Deus deu dons preciosos: olfato, tato, paladar, visão, discernimento. E por que nós se queixamos? Quem entendeu? Diz que eu entendi. Eu entendi. As palavras de Rashi podem ser explicadas através de uma parábola. O homem ganhou sozinho o maior prêmio da loteria. No momento em que foi informado sobre o grande fortuna que receberia, ficou tão feliz que acabou esbarrando em um copo de vidro e caiu e se quebrou. Será que esse homem sentiria tristeza por uma perda tão insignificante em meio a tamanha alegria? Certamente. A felicidade que ele experimenta anula qualquer sensação, é isso mesmo? Sim. De pesar por eventos triviais da vida cotidiana. Da mesma forma, uma pessoa deve sentir uma imensa gratidão pela bondade de Deus ao lhe conceder a vida. É incrível, né? Quem será o causador disso aí? Por que nós temos mania de querer atravessar o oceano, porque a felicidade está lá do outro lado? Sendo que ela está do nosso lado, ou dentro da gente. Que o Criador possa aflorar, possa emanar, possa acender essa chama. Se nós entendermos que o autor da vida está dentro da gente, nós vamos tirar o pé do acelerador e vamos viver melhor. Fala da gente? Sua alegria e felicidade deve ser tão grande que ela não sinta ou perceba a dificuldade e sofrimento, por maiores que sejam. Assim disse Davi, o rei: Deus me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Terrilim, que é Salmo 118:18. Em outras palavras, Davi está nos ensinando que, embora Deus tenha lhe afligido com grande sofrimento, ele não entregou à morte. Por isso ele não sentia dores dos sofrimentos da vida. Glória a Deus. Prossiga, por favor, a leitura. Concluímos, portanto, que uma pessoa que se queixa e lamenta das suas dificuldades está no nível D, mas o homem que não descansa na sua honra é comparável a um animal silenciado.
Tehilim 49:13. A linguagem que não descansa na sua honra se refere a uma pessoa que não percebe que o mais precioso dos presentes, a vida, foi concedido a ele. Segura aí. Comenta aí, gente, porque você viu o que o senhor falou? Somos comparados a um animal, gente. Viu, Maria? Pastor, sabe, acho que essa questão de a gente ter vida é interessante, né? Porque muitos de nós acordamos, nós podemos respirar, podemos mexer no nosso corpo, tendo saúde, quando em pessoas estão até hoje, tipo assim, acamadas, porque não consegue sair da cama com um problema no corpo. Isso também me lembrou, quando eu estava no primeiro ano que estava estudando, tipo assim, na minha sala, tinha uma colega que ela literalmente não conseguia, ela tinha que ficar de cadeira de rodas. Porque ela sofreu um acidente e perdeu a mobilidade, o movimento das pernas. Ela acabou desenvolvendo um problema na cabeça, né? Aí, tipo assim, eu olhava pra ela, né, eu sentia tristeza, né, porque, mente, ela passava vários treinamentos, ela ficava fazendo só pra conseguir ter o movimento de perna de volta. Sim. Aí eu olho pra nós, que muitas vezes nós acordamos e a gente nem pensa em agradecer por podermos mexer nossas pernas. Pega a visão ou, aí, ó. então, a gente poder, vamos supor, eu dou glória a Deus todo dia, porque eu tenho dinheiro para poder me comprar um pão, todo mundo ali podemos tomar um café maravilhoso. Aí, mas eu fico pensando, e se eu não conseguisse andar? Eu preciso de alguém para me levar ali para uma padaria e comprar um pão. Eu preciso de alguém. Aí você pensa, em pessoas que nós muitas vezes podemos andar, podemos mexer no nosso corpo livremente, sem nenhum problema. Aí quando a gente só sente uma dorzinha na perna, porque a gente acabou tropeçando no pé, a gente começa a reclamar. Começa a falar um montão de bobagem, em vez de só agradecer que só foi uma dorzinha e não foi nada sério. Bendito seja, é isso mesmo. Então você observou a interpretação do jovem Samuel? Está baseado no terreno, tá? O salmista falou que quando nós reclamamos, murmuramos, questionamos, somos brinquedos, olha que coisa mais terrível, né? Somos comparados a um animal. Não é assim? Que não descansa da sua honra. Se refere a uma pessoa que não percebe que o mais precioso dos presentes, a vida, foi concedido a ele. Nesse caso, ele é comparado a um animal, criatura irracional, que não sabe valorizar as coisas suas. É isso mesmo? E sua vida perde o valor. Por favor, comentem aí, você também que está aí. Comentem. Sabe o que eu vejo? Pessoas que estão largadas, jogadas nas sarjetas, entregues aos vícios, às dependências, não conseguem encontrar o dom real que Deus lhe concedeu. E é bom se ele pudesse ver essa live e cair as camas do olho dele, que o dom mais precioso ele já teve. O Criador deixou ele abrir os olhos, e deu a ele a luz. O Criador fortaleceu os seus pés. Só falta agora saber usar. O dom da fala, falta saber falar. Pastor, uma mania muito que a gente também tem é a comparação. A gente vai olhando para o outro irmão, a gente fala, ele tem, olha aquele carro que ele tem, olha o que eu tenho, assim, que mal anda. A gente fica reclamando muito disso, né? A gente gosta muito de comparar as coisas que a gente não tem e ficar vendo que o outro tem. Aí a gente acaba perdendo essa questão do valor da vida mesmo. Porque a gente não percebe a maravilha que Deus nos deu e assim a gente não acaba agradecendo. Isso acaba só gerando mais reclamações, mais problemas para a nossa vida. Ou seja, a natureza animal. É para finalizar essa leitura. Tudo isso ocorre porque ele não reconhece a grande brahá que é a vida. Vamos valorizar a vida? Como é que você valoriza a vida? Eu dei um exemplo outro dia. Você viu que a plantinha, lembra? Eu dei uma semente para cada um. Falei, por favor, cuida. Infelizmente, muitos não cuidaram. Relaxou, o sol queimou, morreu, acabou. Mas teve um rapaz, não foi assim? Que ele cultivou a plantinha. E quando ele me trouxe aquele vaso cheio de frutos, irmãos. Você é uma plantinha, cheio? Cultive seu coração.
que você possa dar muito fruto esse ano. Por favor, irmã, a leitura. Essa reflexão agora, aqui na frente, é baseada no livro de Moisés. Por favor. Quando Moisés é enviado a resgatar o povo, diz: quem sou eu para ir? Este é o sinal, respondeu Deus. E mais nada. Os intérpretes sugerem: o sinal de que Moisés deveria ser o escolhido é a mera pergunta que olha para si, que busca as razões dentro de si, que se escolhe para ser escolhido para tudo que for capaz. Que tenhamos a coragem de escolher olhar sempre com responsabilidade, com empatia, dispostos a encontrar o melhor potencial de nós, de todos, de tudo em cada situação para agir em prol de sua realização. Isso aqui é muito importante, porque quando Moisés foi escolhido, ele falou o quê? Eu? Quem sou eu? Eu entendo que naquele momento o eu dele saiu. A soberba, ele reconheceu que ele não era o cara. Ou seja, eu sou dependente de ti. Se o Senhor me capacitar, eis-me aqui. Porém, quando ele abraçou com excelência. Abraçou com? Excelência. Abraçou com? Excelência. E isso nos dá uma lição, irmão. No episódio de Moisés, era para resgatar o povo eleito, sim ou não? Sim. E no nosso episódio, é para resgatar quem? Para a minha família. A minha família. A nossa nação. Nossa nação. Para o recheio. Você também precisa aprender que você pode agir com muita excelência para o resgate do seu povo, de sua nação. Prossiga, por favor, a leitura. Essa é uma das mais importantes lições que José nos transmitiu. Leia. Devemos respeitar todas as pessoas, independente de nossa sabedoria, posição social ou econômica. Em primeiro lugar, desprezar o próximo para se sentir superior é um engano terrível, pois futuramente essa pessoa será desprezada por aqueles a quem desprezou e acabará perdendo a sua honra. Se respeitasse o próximo, certamente receberia mais respeito dele, como ensinam nossos sábios. Quem é honrado? Aquele que honra as criaturas. Falou, achei? Eu achei. Também aquele que recebeu de Deus mais sabedoria não deve desprezar as pessoas mais simples, como ensinam os nossos sábios. Quem é sábio? Aquele que aprende de todas as pessoas. Ou seja, quem é sábio? Aquele que aprende com toda a criatura. E quem é sábio? Aquele que aprende com todas as pessoas. Uma criança nos ensina. Sim. Escute, uma criança nos ensina. A criança, ela nos dá a maior lição de empatia. Você percebeu que você dá um surra na criança, ela volta e fala, te amo, mamãe? Cada inocência. Mas não é verdade? Mas não é assim? É inocência, né, no coração. Exato, este. E Yeshua nos ensinou, se não formos como uma criança, jamais entraremos lá no recheio. O meu neto, 6 anos de idade, entrei no supermercado com ele, fui claro para estudar o menino para ele, e quando eu entrei naquela loja, o povo conhece ele, né? Ele abraçou o pessoal do caixa e falava assim: você está linda hoje, bom dia, eu te amo. Eu fiquei olhando para o meu neto assim, e ele foi abraçando um, abraçando o outro. De repente a moça do caixa começou a chorar. Ela falou assim: você não sabe bem se a criança me fez. Só Deus sabe como eu saí de casa, como eu entrei para trabalhar nessa loja. Só Deus estava percebendo que estava na minha cabeça. Mas a pureza, a sinceridade dessa criança, porque eu nunca dei um chocolate para ele, eu nunca dei nada, mas ele veio e me abraçou. Empatia. Boa noite, querido. Que possamos fazer isso, meu irmão. Vamos tirar o pé do acelerador. O que o nosso Criador vai nos dar. Mas abrace mais, ame mais, perdoe mais. As palmas agora acabou de bendito seja. Amém, querido. Você que está assistindo também, por favor, exercita mais
a bondade, a misericórdia, a empatia para com o próximo. Vamos continuar nossa leitura, por favor. Quem é orgulhoso deixa de aprender muitas coisas importantes que pessoas simples poderiam ensiná-los. Por exemplo, há coisas que somente a experiência de vida nos ensina, e o orgulhoso perde. Além disso, quem eleva uma pessoa é Deus, e Ele pode tirar esta grandeza no momento que quiser. Verdade. Hoje a pessoa pode ser bonita, rica, sábia e poderosa, mas ninguém sabe o que o amanhã reserva a ela. A vida dá voltas, e muitos que estão embaixo hoje, amanhã estarão no alto e vice-versa. Portanto, não desprezar as pessoas também garante que, se um dia precisarmos das mesmas pessoas, poderemos contar com a ajuda delas. Fala, Rachel. Forte, né? Prossiga, por favor. Para entendermos o quanto é perigoso uma pessoa correr atrás de honrarias e se considerar melhor que os outros, as fontes místicas judaicas nos ensinam que Deus dá recompensa por cada bom ato que fazemos na vida. Para o justo, sabe quem? Tzadikim, a verdadeira recompensa fica guardada para o Olam Rabá, o mundo vindouro, pois todos os prazeres do mundo material não se comparam ao único instante de tranquilidade no mundo vindouro. Bem, agora vamos entrar em um tema muito profundo, queridos, porque muitas das vezes na nossa fraqueza buscamos prazer nesse mundo e aí esquecemos do mundo vindouro. E no meio desse estudo nós vamos entender que o justo, a sua recompensa vem do mundo Olam Abá, que é o mundo vindouro. Ou seja, ele está nesse mundo, o Criador prepara os seus bens, suas riquezas, toda a sua vida material bem-sucedida, mas ele procura uma disciplina para não colocar o coração nessas coisas materiais. Porque ele acredita que por mais rico, olha bem, e prazeroso que seja no mundo físico, isso vai passar. Amém? E o justo, ele sabe que a sua recompensa está no mundo vindouro, que é o Lamapá. Prossiga, por favor. Porém, a honra é um prazer espiritual. Portanto, se a pessoa busca a honra nesse mundo, ela já está gastando nesse mundo a sua recompensa do mundo vindouro. Ver isso. Uma interessante história. Há uma interessante história descrita pelo Talmud sobre quando o Ravi Yosef faleceu e passou por um fenômeno parecido com o que chamamos atualmente de experiência de quase morte. Isso é, pessoas que tiveram morte clínica, mas de alguma maneira voltaram à vida. Seu pai, o Rabi Yeshua Ben Levi, perguntou o que ele havia visto do outro lado. O Rabi Yosef disse: eu vi um mundo ao contrário. Segura aí. Isso aqui é muito importante. Olha, gente, o Rabino adoeceu, foi dado como morto. O pai dele, quando ele voltou, perguntou: o que você viu do outro lado? Ele falou: eu vi um mundo contrário. Mas olha só, a continuação, por favor. As pessoas que são importantes nesse mundo estão por baixo lá. E as pessoas que são consideradas baixas nesse mundo são elevadas lá. Seu pai, ao ouvir essa descrição, lhe disse: você não viu o mundo ao contrário, você viu o mundo da verdade. O que significa? No mundo vindouro, as pessoas que buscam muita honra nesse mundo ficarão abaixo daqueles que foram desprezados nesse mundo. Pois aqueles que recebem honra neste mundo gastam os seus méritos do mundo vindouro. Por que a vida é tão alegre? Pois é a nossa única forma de alcançarmos o mundo vindouro eterno, como ensinam os nossos sábios. Rabi Yaakov disse: o Olam Hazé, este mundo, é como um corredor diante do Olam Rabá, mundo vindouro. Prepare-se para o corredor
Prepare-se no corredor para poder entrar no salão de banquetes. Fiquei a Vote 4,16. Como nos preparamos nesse mundo? Através do cumprimento das mitzvot, do estudo da Torá e bons atos. Segura aí. Você viu que interessante, gente? Esse mundo aqui é comparado a um corredor que nos leva até o mundo vindouro. Mas como é que eu vou me preparar para chegar até o banquete? Está aí, ó. Como eu vou me preparar para chegar até o banquete? Ouvindo nossos sábios. Está vendo, gente? Aprendendo com nossos sábios, preparando através do cumprimento dos mandamentos, do estudo de Torá e de bons atos. Para finalizar, por favor. Todos temos problemas e dificuldades, porém eles são partes da vida, da nossa lapidação e amadurecimento. Precisamos saber o valor da vida, quanto vale cada segundo de oportunidade para o nosso crescimento. Cada mitzvah, cada ato de bondade, cada tefilá valem eternidade, como ensina o Zohar Hakadosh. Vale a pena uma pessoa vir ao mundo e passar 70 anos de sofrimento e Iov apenas para Responder uma única vez. Amém e Shema na tefilá. Não somos anjos. É difícil ignorarmos os sofrimentos pelos quais passamos na vida, como fizeram gigantes espirituais, como Davi e Hamelé. Mas que possamos ao menos agradecer mais, reclamar menos, lembrando sempre o maravilhoso presente e a oportunidade que é a vida. Daqui aprendemos uma lição. Falou, achei? Baruch. Todos temos problema. Amém? Amém. Dificuldade, porém eles são parte da vida, da nossa lapidação, amadurecimento. Precisamos saber o valor da vida, o valor da Vida. Quanto vale cada segundo de oportunidade para o nosso crescimento? Observe que nós procrastinamos, sim ou não? Sim. Meu Deus, eu fico triste com isso. Porque quando eu estou estudando, eu me lembro de toda a comunidade, sabia? Quando eu estou estudando, nossa, aquela família, aquele irmão, aquela irmã, aquela senhora. E a minha alegria é falar, toma, aprende, abre o teu entendimento. Mas a pessoa fica procrastinando. Quanto vale cada minuto que perdemos por não querer aprender? Entendeu? Precisamos saber o valor da vida e quanto vale cada segundo de oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Cada mandamento, cada ato de bondade, cada oração vale eternidade, como ensina no Zohar Hakadosh. Vale a pena a pessoa vir ao mundo e passar 70 anos? Somos anjos. Não somos anjos. É difícil ignorarmos o sofrimento. A parte final. Daqui aprendemos uma lição importante. Quando recebemos um cargo alto ou qualquer tipo de honra, devemos nos esforçar para continuar com a mesma simplicidade de antes. O orgulho nos afasta da sabedoria verdadeira. Acima de tudo, nos afasta de Deus. Nosso objetivo é verdadeiro. Uma grande lição de vida e o Senhor nos ensinou. Amém? Amém. Feliz com essa marcha? Que o Eterno nos ajude a cumprir, termos mais empatia.